Eu saúdo aos amados irmãos e amigos com a paz do Senhor. Vamos continuar meditando na palavra de Deus, que é o alimento diário para a nossa alma, para o nosso coração, para a nossa vida. É o alimento que nos sustenta nas horas difíceis. Já passamos alguns dias agora de uma gripe muito forte, mas graças a Deus, como toda luta, está se indo embora, está se terminando. Então a gente tem muito mais motivos para glorificar a Deus no momento da luta e no momento da dificuldade. Nós não desistimos, nós continuamos buscar a Deus, nós continuamos confiar em Deus, a meditar na sua palavra aqui diariamente, porque essa palavra tem me sustentado e eu creio que tem sustentado a cada um de nós, porque ela é espírito e é vida, e ela é a palavra do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que nos deixou este legado, que nos deixou essa herança, que nos deixou essa maravilha, para que pudéssemos todos os dias meditar na palavra de Deus, para nos fortalecer, para nos animar, ser consolados também, e com esta palavra poder consolar a muitos, poder falar do amor de Deus, das maravilhas de Deus, das obras de Jesus, tudo que ele fez aqui nessa terra, deixando a sua glória e o seu poder e vindo como carne para habitar entre os homens e aqui operar maravilhas, operar milagres, fazer a obra do Pai e mostrar a todos que ele era o enviado do Pai. Vamos ler em Marcos, no capítulo 3, e o versículo 10, que diz assim: porque tinha curado a muitos, de tal maneira todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. Então, era tal a virtude que tinha sobre Jesus que as pessoas chegavam a se jogar sobre ele. Ele não tinha praticamente uma liberdade nem de se locomover, de andar livremente, porque as pessoas necessitadas se jogavam, se arrojavam, a Bíblia diz, sobre ele para serem curadas, porque dele saía a virtude, dele saía poder, dele saía a graça do alto, o milagre vinha da sua pessoa. Então dá a entender que não precisava nem dizer nada, não precisava dar nenhuma palavra. O simples toque em Jesus, o simples contato com Jesus ali, já a pessoa recebia a virtude e a cura. Que maravilhoso ministério Jesus deixou como legado para todos nós. Então nos alegramos cada dia quando lemos a palavra de Deus, nós vamos sendo revigorados, nós somos renovados as nossas forças para continuarmos nessa caminhada. E no versículo 11 diz que e os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamando diziam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele os repreendia muito,
para que não o manifestassem. Não era isso que Jesus queria, ser glorificado ainda mais pelos demônios, né? Ele queria que as suas obras, a sua atitude fosse reconhecida pelo povo de Israel. E ele também sofreu com tudo isto. E quando muitos souberam que ele chegou até uma casa, como está no versículo 20, afluiu outra vez a multidão. Eles foram para uma casa, e aí os estudiosos dizem que provavelmente seja a casa de Pedro, lá em Cafarnaum. E eles foram para essa casa, e quando eles foram para essa casa, a multidão soube que eles estavam lá e foram em massa naquele lugar, de tal maneira que eles não tinham nem tempo, não podiam nem mesmo comer pão, se alimentar, quanto mais ter alguma refeição, porque a multidão toda ia lá para aquele lugar. Imaginem Jesus numa época dessas como nós estamos vivendo, que passamos por uma pandemia do Covid e os hospitais lotados e as pessoas não tinham recurso, não tinham condições. E Jesus, as pessoas sabendo onde Jesus estava e aonde ele estava, o milagre acontecia. E imagine o quanto de pessoas iriam atrás dele para tocarem nele, para chegarem próximo dele, para receberem uma cura e um milagre. Pois aonde Jesus está, há milagre, a transformação, a mudança de vida, a paz, a alegria. Embora possa ter algum problema, porque somos mortais e estamos sujeitos a enfermidades, como todo mundo, mas temos essa alegria de Jesus, temos esse gozo de servir ao Senhor. E quando ele chega em algum lugar, Jesus, os demônios têm que sair, o mal tem que sair. E aonde ele chega, acontece o milagre. E aonde ele chega, acontece a cura, a libertação, a vitória nos problemas, o descanso da nossa alma, que tudo as pessoas procuram hoje em dia, ter uma felicidade. As pessoas procuram ter uma paz de espírito. Por isso que há tanta religião, há tanta busca, há tanta procura de uma felicidade, porque a felicidade é interna, não depende da circunstância que nós estamos vivendo. Podemos estar até em cima de uma cama, mas ter paz no nosso coração. Porque quem traz essa paz ao nosso coração é Jesus. É Ele que nos dá essa segurança e essa fortaleza para nós não desanimarmos diante de lutas, de dificuldades, de problemas, seja o que for que possa aparecer à nossa frente. Com Jesus nós somos mais do que vencedores. Ele, pela sua palavra, nos garante a vitória. Nos garante a paz, a alegria e o gozo
no nosso coração. Mas ele tinha um sofrimento com tudo isto, porque muitos escribas, aqueles intelectuais da época, que seriam os intelectuais de hoje, que são versados em tanto conhecimento humano, mas das coisas de Deus eles não entendem nada. Das coisas do Espírito de Deus eles não entendem, não conseguem compreender, porque eles não têm o Espírito de Deus na sua vida. Então eles não conseguem entender como é que pode. Esse povo é um povo simples, mas eles têm uma convicção no coração deles, na vida deles, de salvação, e eles pregam a Jesus como o único e suficiente Salvador, porque a palavra está nos dizendo aqui que não há outro nome dado entre os homens que possa nos colocar diante do Pai novamente, nos religar novamente, a não ser o nome santo de Jesus Cristo. Mas como eu estava dizendo, ele sofria muito, porque esses intelectuais, esses escribas, que vieram lá de Jerusalém, eles diziam, esse aí tem Beelzebu. Ele faz essas obras tudo pelo príncipe dos demônios e expulsa os demônios por Beelzebu, ofendendo, blasfemando contra o Espírito Santo que agia na vida de Jesus. Mas Jesus calmamente reuniu os seus discípulos e lhes explicou: como pode Satanás expulsar a Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes vai ter fim. E depois ele diz ainda: se alguém quer saquear os bens do valente, entrar numa casa e dominar, ele precisa ser mais forte. Ele tem que ser mais poderoso do que aquele que está ali naquela casa. Então, se alguém quer roubar uma casa, se alguém quer chegar numa casa e dominar aquela casa, ele precisa ser mais forte que aquele que está ali. E Jesus é o Todo-Poderoso, que ninguém pode nada contra ele. Não há força de Satanás, não há força dos demônios, não há força do inferno, não há nenhum mal que possa subsistir o poder de Jesus Cristo quando entra numa casa e quando entra numa vida, quando entra num lar, quando entra em algum problema, em alguma dificuldade, nada pode subsistir ao poder de Jesus Cristo. Ele é o Todo-Poderoso. Por isso temos essa confiança em pregar o Evangelho. Por isso nós temos esse desejo, esse anseio para que outros possam conhecer esse que pode operar milagres, transformação de vida, que pode dar um direcionamento para a pessoa, que pode libertar dos vícios, do pecado, do mal, que está escravizando as pessoas. Os vícios, ultimamente, são
o pior mal que está agindo no mundo. Tudo é legalizado. Tá aí. Não há problema nenhum de alguém chegar e comprar uma bebida ali, beber ali junto às mesas, colocam ainda mesas ali na calçada, não tem problema nenhum. Mas é justamente o domínio de Satanás, do sistema de Satanás nesse mundo, que está escravizando as pessoas, para que as pessoas não possam raciocinar, não possam pensar. A trama e o ardil que ele está usando para destruir a vida das pessoas, de famílias que choram, que desabafam com a gente, famílias que estão sofrendo, filhos abandonados, mulheres abandonadas, maridos até abandonados também, uma sociedade que anda na contramão da palavra de Deus, porque há um domínio de um valente, que é Satanás. Mas nós invocamos o nome de Jesus Cristo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele entra numa vida, ele entra numa casa, ele entra numa família, ele entra num lar, ele entra num coração, numa mente, e há transformação. E é tudo para o bem. O Senhor tem o melhor para nós. Aqui na terra nós já podemos viver um pedaço do céu, sentir um pouco da glória de Deus. E muito mais o teremos na eternidade, se crermos nessa palavra. Jesus sofreu tudo isto, essas ofensas à sua pessoa, por ele querer fazer o bem para as pessoas. E cada vez que rejeitam esse convite, o estão novamente ofendendo. Porque não estão ofendendo o pregador, nem aquele que está lançando a semente e a palavra. Estão ofendendo aquele que veio aqui sofrer por nós, que derramou seu sangue na cruz do Calvário por nós. E cada vez que as pessoas rejeitam a sua palavra, ou estão rejeitando tudo que ele fez. Mas que possamos ser sensatos, que possamos ser inteligentes, que possamos ser sóbrios e valorizarmos todo o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por amor à minha vida e por amor à tua vida. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Agora quero orar por todas as necessidades. Eterno Deus, soberano Pai, eu te louvo pela tua palavra, Senhor, que é o alento para o nosso coração e para a nossa vida. E o Senhor tem colocado, Senhor, esse sentimento no meu coração, de todos os dias, ó Deus, trazer uma palavra para todos aqueles, meu Deus, que desejarem, Senhor, quiserem, meu Deus, serem alimentados com a tua palavra gloriosa, meu Deus, a tua palavra de amor, Senhor, a tua palavra de vida, a tua palavra, Senhor, que edifica, que transforma, meu Deus. Eu coloco, Senhor, cada lar nas tuas mãos, ó Deus, supre as necessidades, ó Deus Santo. Abençoa, Senhor, o órfão, Senhor Santo, a viúva, o desamparado, o triste, meu Deus. Abre as portas daqueles que precisam, ó Deus, dos necessitados, meu Deus Santo, que haja paz
que haja libertação, Senhor Santo. E agora, meu Deus, eu coloco a minha família nas tuas mãos, novamente, ó Deus, os meus vizinhos, ó Pai, meus amigos de infância, meu Deus Santo, meus ex-colegas, ó Pai, coloco a nossa nação nas tuas mãos, nos abençoa, meu Deus, nos dá uma noite de paz e segurança, ó Deus Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.